Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje nós teremos a presença do pastor Valmilton, nosso grande amigo, pastor Valmilton, estará conosco hoje aqui no debate-papo. Então vamos aqui procurar aqui Valmilton. Aqui está o pastor Valmilton. Valmilton, como é que você está? Tudo bem, meu querido? Fizemos aqui uma viagem ontem aí do Rio para São José do Rio Preto, 9 horas da estrada. Graças a Deus chegamos bem. Estamos aqui com a mamãe. Foi ver sua mãe, né? Isso. Para poder dar apoio nessas horas. Isso, fez muito isso. bem. Fez muito bem. Sua mãe, desculpe minha pergunta, mas sua mãe está com que idade, Valmilton? 88. Indo para 89. Indo para 89. Não importa a idade, você não pode dizer 89. Tem que dizer 88. Né? É verdade. Não, hoje nós vamos estar, para aqueles que estão nos vendo aqui, nós vamos estar numa conversa sobre gratidão. Gratidão será o nosso tema. Valmilton, por quê? Por que você escolheu esse tema, assim, esse tema gratidão? Ô, Luiz, eu escolhi esse tema porque eu tenho um texto em Colossenses 3 que diz assim: filhos, em tudo obedecer aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Eu pego esse texto como um texto base, ou básico, para a gente desenvolver esse tema, porque eu creio que ainda falta na vida de muitas pessoas essa coisa da gratidão. Primeiro, agradecer a Deus. Nós pedimos, Deus nos abençoa e muitas vezes nós não voltamos, Senhor, muito obrigado, e agradecemos a Deus. Então, eu creio que gratidão é algo que deve fazer muito parte assim, da nossa vida. Eu procuro sempre ser grato a Deus em muitas situações e vamos estar discorrendo sobre isso aqui nesse momento. Uma coisa é como você falou, gratidão a Deus. Quando nós lemos aquele famoso texto dos 10 leprosos, nós notamos que Jesus, pelo menos eu vejo assim, curou a todos, mas apenas um manifestou algo que o diferenciou de todos, que era a gratidão, né? A gratidão é algo maravilhoso. Salvou, né? Tremendo isso, porque Jesus olha para ele e fala: cadê os outros, né? Aí Jesus pergunta: cadê os outros? E Jesus disse: essa fé te salvou, né? Então essa questão da gratidão, eu creio que disso que você falou, ser grato a Deus é uma coisa, mas eu gostaria muito de abordar essa gratidão entre nós. Eu tenho muitos exemplos de gratidão. Você é um amigo que nós somos gratos, né? Não estou falando aqui para te bajular nem nada, você sabe disso. Não. Mas honra quem honra, né? Mas no momento difícil que nós estávamos passando, você nos estendeu as mãos para o nosso ministério, profetizou palavras de Deus, nós seguimos e hoje nós podemos dizer que colhemos os frutos. Então, é gratidão, e eu gosto de carregar isso comigo. Eu sempre cito uma coisa interessante, que é, vamos dizer, do grego, né? Do grego clássico. Porque a palavra utilizada nas Sagradas Escrituras para graça, é a palavra caris. E é uma palavra plural, porque na cultura grega, as graças eram irmãs, 3 irmãs. Eu sempre cito isso, porque a primeira graça era a graça de dar. Onde tudo começa é com a graça de dar. E a segunda graça era a graça de receber. Você há de convir que apenas dar não é o suficiente, há de se receber. Mas o que ligava uma graça a outra graça, e as 3 irmãs ficavam
de mãos dadas pela eternidade, vamos dizer assim, era a terceira graça, a irmã mais nova, a graça de agradecer. Às vezes as pessoas só querem a graça de receber, alguns ainda querem a graça de dar, mas quantas pessoas esquecem dessa graça mais nova, a graça de agradecer? Ela que faz o dar e o receber ficarem juntos sempre. Então, é realmente importante esse sentimento, não apenas de gratidão, mas de manifestar gratidão. Quando eu falo agradecer, é manifestar gratidão. Tem gente que é grata e não manifesta, né, Valmir? É verdade. Eu gosto muito de agradecer a Deus pelo corpo de Cristo, pela igreja, né? Quantas situações nós já vivemos, você já participou, e tantos outros pastores, em que a mão estendida livrou alguém de um caos, uma palavra amiga tirou alguém de um possível atentado contra a sua própria vida. Uma oferta espontânea fez com que alguém saísse de uma situação difícil. Verdade. Então, como nós vivemos muito isso da nossa vida, quando nós chegamos no Rio de Janeiro em 1983, com vários planos, vários projetos, tudo mudou, e enfrentamos todos os tipos de dificuldades como você enfrentou. Creio eu que Deus permite isso para nos provar, para a gente amadurecer, mas nesse período, eu não quero me esquecer nunca daquelas pessoas que deram um copo d'água, que surgiram com uma palavra: olha, estou aqui, né? Como você sempre está ligando, Valmilton, como vocês estão? Ontem nós chegamos aqui e a primeira coisa que nós fizemos foi escrever para a igreja: chegamos bem, muito grato, muito obrigado pelas orações. Então eu creio que isso é muito importante, a gente transmitir isso. Ser grato a Deus sempre, mas ser grato aos irmãos ou às pessoas que nos ajudaram ou têm nos ajudado. A gratidão é algo tão divino, né? Vamos dizer assim, é divino gratidão. E o próprio pastor Carlos Belar, que você conhece bem, que é lá o pastor da Cita con la Vida, lá de Córdoba, Argentina, ele fala uma coisa muito interessante sobre esse texto dos 10 leprosos, sobre gratidão. Ele disse que dos leprosos, todos voltaram sãos, mas o que foi grato voltou são e salvo. E estar são e salvo é melhor do que estar apenas são. Então, a gratidão é algo mas tão maravilhosa, que ela não somente, digamos assim, ela manifesta que fomos abençoados, ou redundantemente eu falar agraciados, mas ela nos abre uma porta para algo melhor. É verdade. Para sermos salvos. É verdade. Me lembrei de quando o povo atravessou o mar, chegou do outro lado. O que Miriam faz, né? Ela devota um louvor e uma adoração, um mover de alegria a Deus por eles terem passado naquela situação muito difícil, né? E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Eu me lembro de um testemunho seu, assim, que me marcou muito, um testemunho seu, pessoal, não sei se vai dar tempo de você compartilhar hoje, mas que eu compartilho. Só não te mando os royalties, mas eu compartilho em todos os cantos, todos os lugares que eu estou, que é quando você teve uma enfermidade e você usou uma frase que me emociona muito, que diz: Senhor, eu honrei os meus pais, eu honrei os meus avós, eu tenho promessa de vida. Exato, exato. Essa foi uma experiência muito forte na minha vida, de fato. Foi quando eu fui, digamos, visitado pelo anjo da morte.
E estando ao meu lado o anjo da morte, eu sempre digo isso, o anjo que eu vi não tinha nada de demoníaco, nada assim. Ao contrário, era uma pessoa, se eu posso dizer uma pessoa, né? Era um anjo. Mas assim, sim. com uma aparência muito distinta, muito elegante, muito bonita e tudo mais, mas com aquela coisa gélida da morte se aproximando. E eu disse para aquela entidade, para aquele espírito que se manifestou ali, que se apresentou diante de mim, e eu disse, eu honrei meus pais, eu honrei meus avós, eu honrei meus pastores, eu honrei e honro, e disse até uma loucura, né? Eu te desafio, corre o mundo inteiro e encontre um homem que tenha honrado mais os pais do que eu. Então, eu tenho uma promessa, porque a Bíblia diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que tudo o que faças seja bem sucedido e se prolonguem os seus dias sobre a terra. E então ele abaixou a cabeça, deu meia volta e foi embora. E eu até digo, gente, a gente fala umas coisas que são loucas. Porque como é que eu falo um negócio desse? Eu te desafio que encontre um homem que tenha honrado mais pai e mãe do que eu. Uma coisa meio louca de alguém falar, mas é aquela segurança de quê? De que quando nós estamos vivendo a palavra se cumpre. É verdade. A palavra se cumpre. Deus é fiel. E outra coisa, ser grato a Deus, como você mesmo tem falado, pela fidelidade de Deus. Amém. Agora, Valmilton, me diz uma coisa. Ser grato pelas coisas boas é algo, acho que se espera, né? Se espera que todo mundo seja grato pelas coisas boas. E como é que eu consigo ser grato em tudo, se o tudo também junta algumas coisas que não são tão boas assim, para não dizer ruins mesmo, ou péssimas. É verdade. Eu estava pensando nisso. Em tudo, dai graças, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto a ter abundância quanto a ter escassez, né? Ou seja, ele agradecia a Deus, ele tinha uma gratidão a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Aí ele diz, por quê? Tudo posso, naquele que me fortalece, mesmo nos momentos difíceis. Senhor, muito obrigado, porque eu estava no barco, os discípulos estavam no barco, vem tempestade, mas nós chegamos do outro lado, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, porque passamos mais uma tempestade. Como é que nós estamos vivendo agora? E nós não entendemos muitas coisas, não sabemos muitas coisas, mas, de uma certa maneira, a gente não pode esquecer de ser grato a Deus. Temos o pão de cada dia. Podemos estar conversando nessa distância, alguém sendo edificado e nós sendo edificados por essa palavra de gratidão. Vamos dar graças também por esses momentos difíceis, sabendo que Deus está conosco. Eu acho assim surpreendente aquilo que Jó, né? Jó na Bíblia, nós estamos falando de momentos difíceis, Jó eu acho que é o máximo que alguém pode imaginar. E Jó diz, Deus deu, Deus tomou, ou Deus tirou, louvado seja o Senhor. Ou seja, a pessoa agradecer a Deus pelo que Deus está dando, louvar a Deus pelo que Deus está dando, eu acho isso perfeitamente natural, embora muita gente se esqueça de fazer. Mas louvar a Deus pelo que Deus está tirando, só com muita fé. Aí entra a graça. Né? Tem que ser cheio de graça. Você diz, tem que ser cheio de graça. Mas como você já pregou, né? Quando Deus tira, é porque Ele tem algo melhor para nós, né? Nós achamos que aquilo seria bom, mas Deus chega um momento e fala, olha, isso aqui não é para você, né? Quantas expectativas nós criamos, né?
Moisés teve que enfrentar um confronto com Deus. Pai, sou grato a ti, amém, mas deixa eu entrar lá, na terra prometida. E Deus fala para ele, olha, você não vai, não me fale mais nisso, né? Mas você não vê Moisés falando, poxa, que Deus ingrato. Não, mas ele sempre fala de um Deus grato. Posso todas as coisas. De um Deus justo. De um Deus justo. Deus sabe, nós não sabemos, mas ele sabe. Olha, eu ontem mesmo, numa mensagem para a igreja, eu estava pensando naquilo que o apóstolo Paulo disse, né? Que ele disse que, por causa da grandeza das revelações que lhe foram concedidas, Deus concedeu uma coisa a mais, um espinho na carne. E eu roguei 3 vezes a Deus que tirasse esse espinho na carne. E Deus disse, não, a minha graça te basta. Então, é interessante isso, porque Paulo se conscientiza que o espinho na carne não era para mal, era para bem. Sim. Sim. É para que Paulo não ficasse soberbo, era para que Paulo não se orgulhasse, era para que Paulo não destruísse todo o ministério, tudo. Então, quer dizer, até ali, parece-me que Paulo dava graças a Deus por uma coisa incômoda, por uma coisa que doía, por uma coisa que perturbava, mas que lhe fazia bem. É esse entendimento que eu creio que quando entendemos que o que Deus está fazendo é para o nosso bem, seja o que for, como diz a palavra, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Até mesmo a que não nos agrada. Uma coisa Exatamente. Que não nos agrada. Exatamente. Vai, no final, para o nosso bem. Seria por esse caminho que a gente entenderia agradecer por coisas que não nos agradam. Sim, porque você vê o outro lado, que é o lado da murmuração, né? Se tá calor, a pessoa reclama e quer chuva. Começa a chover, tá chovendo muito. O sol tá quente. E você vê murmuração como o povo do deserto, onde eles deveriam estar agradecendo a Deus, né? Então, a nossa vida com Deus é uma vida de gratidão. Aprendi mesmo a estar contente, né? E estamos enfrentando situações. A gente não está aqui passando, vamos dizer assim, um positivismo e nem um negativismo, mas fé naquilo que está escrito. Não é verdade? A gente não vai ficar com autocomiseração, né? Ai, meu Deus. Não, não. Davi era um que se expunha diante de Deus. Senhor, sonda o meu coração. Vê se tem alguma coisa que não está legal. Retira, né? Então, eu creio que essa sinceridade da gente abrir o coração a Deus, né? E falar, Senhor, tá difícil, né? Davi falou, tá duro suportar isso, né? Mas a gente segue em obediência. E Deus sabe o nosso limite, né, Luísa? Então, que a gente possa hoje passar para as pessoas, que eu quero enfatizar muito a gratidão a pessoas. A pessoas, entendeu? Às vezes a gente se esquece, né? Eu tenho falado muito com a igreja, gente, olha, lembra daquele irmão que um dia te estendeu as mãos e você nunca... Não estou dizendo que você tem que ficar ali, que ele está esperando um agradecimento. Mas aquela atitude, nosso Senhor, muito obrigado por aquela vida, que um dia estendeu as mãos. E Paulo faz uma lista de agradecimentos no ministério Exato. dele. Né? Exato. Quer dizer, tem 2 posturas, né? A Bíblia fala que nós devemos fazer o bem, não esperando nada em troca, Exatamente. nem mesmo gratidão, mas a Bíblia diz que nós devemos estar gratos a todos, não somente a Deus, mas a todos que de alguma maneira nos ajudar. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, né? É o que é da nossa parte. Não esperar dos outros, mas fazer aos outros. Talvez isso esteja aquela regra de ouro que Jesus disse, né? Fazei aos homens o que gostarias que os homens mesmo
fizessem a vós outros. Então, fazer às pessoas o que nós gostaríamos que as pessoas fizessem a nós. Então, manifestar essa gratidão, manifestar essa amizade, manifestar esse carinho de estarmos todos, assim, de bem uns com os outros, mas, acima de tudo, tendo um espírito de gratidão, mesmo como você disse. Eu me lembrei do apóstolo Paulo, quando se dirigia a Timóteo, né, seu filho na fé. Ele fala de Timóteo ser grato à sua avó, Lloyd, e a sua mãe, e a sua mãe, sua avó Eunice, sua mãe Lloyd, né? Então, tipo assim, o apóstolo Paulo ensinava muito isso, né? O Senhor Jesus veio para servir, né? E como a gente precisa ser grato ao Senhor, como você citou dos leprosos, né? E tantas outras situações. Imagina uma família que perde uma pessoa, o Senhor Jesus fala, não, fica tranquilo, está dormindo, eu vou ressuscitar, né? E por aí vai. Então, que nós possamos, como servos de Deus, sermos usados para apacentar, né, ao momento que nós estamos vivendo. Desculpe a expressão, mas há muita, como é que eu vou dizer assim, profecia da destruição, né? E o profeta vai falar da parte de Deus, mas quando é o profeta, mesmo que seja uma palavra firme, é algo que vai entrar no nosso coração, né? Mas é um momento que nós precisamos trazer palavras firmes, mas palavras de encorajamento. Como Paulo dizia, olha, vai lá, você vai conseguir, você vai passar, olha, nós vamos chegar lá na ilha, o barco não vai afundar, o navio não vai afundar, Deus, o anjo apareceu comigo nessa noite, enfim, ele chega lá, enfrenta mais problemas, mas ele não murmura, ele é grato a Deus. Isso é algo interessante que você está falando. Vamos dizer, uma coisa, tem a ingratidão, né? Tem a gratidão, tem a ingratidão, tem a falta de gratidão, que necessariamente não é ingratidão. É falta de agradecer, é falta de tudo isso. Mas tem uma coisa que é um elemento, que é a murmuração. Exatamente. Exatamente. A gente brinca aqui, é o São Reclamão. Tudo bem. A gente até entende as fraquezas, né? Não estamos julgando ninguém, mas a gente quer colocar que essa não é a linguagem de quem conhece a Deus, né? É melhor a gente rasgar o coração para Deus, falar que está doendo, para falar, Senhor, minha vida está nas suas mãos, né? Faça de mim o que tu quiseres. Eu entendo assim, né? Que a gente ser grato a Deus, ser grato aos irmãos, né? Sede agradecido em tudo, né? Agradecer o corpo de Cristo, agradecer tudo. Até o inimigo que às vezes, em algumas situações, Deus usou para tratar com a gente. Senhor, te agradecemos. Claro. Deus abençoe aquela vida. Tem vamos dizer, uma parte da literatura brasileira que, se eu não me engano, é de Rui Barbosa, uma oração aos moços, que diz: sou mais grata aos meus inimigos que aos meus próprios amigos, porque os meus inimigos me tornaram mais o homem que eu sou do que os meus amigos. Né? Porque os inimigos se trabalham. É forte, hein? É forte. Como é que você vai ser grato? Mas, né? Não, eu agradeço porque isso me fez crescer, amadurecer e por aí vai. Sabe de quem eu me lembro na Bíblia, quando a gente fala sobre isso, ser grato a quem faz mal pra gente? José, no Egito. Ele, no final de tudo, eu acho que ele poderia falar para os irmãos: muito obrigado. Vaza daqui. Se vocês não tivessem feito o mal que fizeram para mim, Deus não transformaria esse mal nesse bem. É. Então, quer dizer, até o mal, Deus transforma em bem na nossa vida. Eu acho que essa é um dos segredos de você entender
é que Deus está no controle realmente de tudo, né? Nós falamos sempre isso, eu creio que você deva falar muito isso, a sua igreja, tudo está no controle das mãos do Senhor. E que nós estamos vivendo esse período, de pandemia, esse período que, às vezes, o pior da pandemia não é o contágio em si. Eu não estou diminuindo o problema que é o contágio, a enfermidade, mas é o medo, né? Medo. Você falou tudo. O medo. O medo. O medo. A gente tem falado isso. O perfeito amor lança fora o medo, né? Então é o momento de usar essa coisa da gratidão e agradecer as pessoas que têm falado, olha, estamos juntos, está precisando de alguma coisa, aí o medo vai embora. Porque o medo realmente é assustador, não é? Mas, se nós temos esse coração grato, nós vamos avançar. Eu gosto de uma frase da Edmeia, que ela diz que nós temos que nos posicionar de tal maneira que nós apavoremos o que nos dá medo. Né? Olha aí, olha aí, olha aí. Por meio da fé, por meio da esperança, por meio do amor, que a gente perturbe o que nos perturba, né? Apavore o que nos apavora. Agora, nós estamos falando sobre essa questão de gratidão, porque gratidão entre pessoas, e que é, às vezes, um dos grandes problemas, é manifestarmos a gratidão. Isso. Manifestarmos a gratidão com gestos, manifestarmos a gratidão com palavras, com atitudes, manifestarmos a gratidão com presentes. Eu creio que talvez esse seja um dos maiores desafios das pessoas, que tem pessoa que diz, não, mas eu sou tão grato a ele, mas nunca disse uma palavra, nunca fez um gesto, né? Nunca, não que isso seja necessário, mas nunca deu um presentinho, né? Um presente que demonstre gratidão, que demonstre apreço, que demonstre carinho. E, Valmilton, como é que é isto de você que é um homem experiente, você que é um pastor há anos, como ensinar, eu vou te fazer uma pergunta terrível, né? Como ensinar as pessoas a manifestarem gratidão, a ter uma gratidão que seja patente, que seja clara, que todos vejam gratidão? Aloysio, eu diria o seguinte, se a gente começar a exercitar isso dentro da nossa casa, eu vou pegar marido e mulher. Às vezes eu falo para alguns maridos, querido, lembra da tua esposa, passa lá no camelódromo, você sabe que ela gosta de um batonzinho de R$1, R$2. Não, leva para ela e fala, me lembrei de você. Então, se você começa a exercitar dentro da sua casa a gratidão, Senhor, obrigado pela minha esposa, não é fazer igual alguns estão fazendo agora, na quarentena, fala, pô, eu vou jogar para baixo. Brincadeira que o pessoal faz aí, né? Convivendo junto. Mas olha, a gente já viajou junto, você não desgruda da Luziana nem ela de você. E você tá certo, eu não desgrudo nele. Nós estamos há 42 anos aí de casados. Então, você e Cleide, né? Isso, você e Cleide tem 42 anos. Vamos fazer 42 anos agora de casados, né? Parabéns. Então, eu digo que a gente ainda está aprendendo, né? Mas essa questão da gratidão, tipo assim, eu sou muito grato à minha esposa por estar comigo nos momentos em que, tipo assim, eu não tinha nada para oferecer. Mas estamos juntos, aliançados, e passamos, e hoje nós colhemos os frutos. Como você colhe os seus frutos. Contra aquelas provas difíceis, né? Que quem esteve junto viu vocês passarem, né? Mas a Luziana estava ali do seu lado, né? Gratidão. Então, se a gente começa a exercer uma gratidão dentro de casa, né? Entre nós, isso nós vamos levar. Aí eu vou agradecer ao meu pastor que me cuidou de mim quando eu era criança, que Deus já levou, os outros pastores que cuidaram da minha vida, agradecer a minha mãe, que é minha intercessora, Branquinha, aqui, meu pai que já se foi, a educação,
E aí você começa a viver essa gratidão e você não vai ter dificuldade de ser grato. Creio que é mais ou menos por aí. Então, a gratidão também seria ligada a um estilo de vida. Sim, sim, sem dúvida. Uma forma de viver. A pessoa que tem gratidão, claro, não vamos dizer que não existam pessoas que tenham características, que têm traços de personalidade mais inclinadas a serem gratas e tudo mais, mas a gratidão, então, é uma coisa também ensinável. Você pode se disciplinar a ser grato pelo que você está me falando. Começando em casa. E aí você estende a todos. Mas, por exemplo, você, eu te conheço a Cleide, né? A Cleide e tudo mais, que eu acho interessante, porque o nome da Cleide, se eu não me engano, né, é Nossa. Nossa, né? Nossa, então, italiana. É estranho que a Cleide é nossa, mas ela é só tua. Isso. Né? Então, você é super bem casado. Sim. Mas e pessoas que não são tão bem casadas assim? Aí nós já entramos num outro desafio dentro do lar. Quando você está bem casado, quando você tem uma pessoa, como você disse, que está ao teu lado em todo tempo, te apoia, te ama, te compreende, te ajuda, coopera. Mas e quando as coisas não são bem assim? São pessoas que maltratam, são pessoas que criticam, são pessoas que, em vez de apoiar, de incentivar, ao contrário, tiram incentivo, desanimam. E como tratar disso? Como aprender a ser grato dentro de família com uma coisa como essa? Você percebe claramente que essas pessoas, elas não buscam ajuda. Elas se acham autossuficientes e elas entram nessa crise e não buscam ajuda. Um casamento novo precisa do conselho não só do pai e da mãe, mas de pessoas experimentadas, né? Paternidades na fé, enfim. Então eu creio que começa quando eles não buscam ajuda. Eles não se resolvem e tipo assim, são autossuficientes. Quando se busca ajuda, isso nós temos muitos e muitos testemunhos, casamentos desfeitos, que foram reestruturados, renovados, porque buscaram ajuda, né? A pessoa acha que não precisa de ajuda. Mas quando ela se dispõe a falar, olha, eu preciso de ajuda, vamos buscar ajuda com aqueles que têm mais experiência e nós vamos ser abençoados. Aí já é um passo muito grande para a pessoa consertar isso que ela está vivendo. E não permitir a destruição, mas abrir o coração e as portas para um conserto e uma renovação. Isso é importante. Agora você diz, pessoas experientes, né? Porque existem experiências e experiências. Sim. A própria palavra diz que as mulheres que foram bem casadas, que criaram seus filhos, essas ensinem as mais novas. Então, assim, é a pessoa experiente e bem-sucedida, né? Bem-sucedida, obviamente, no casamento. Claro, porque se você buscar um mau conselho, vai ser um desastre. Você colocou bem, você tocou num ponto importante. Quantos pastores eu ouvi darem testemunhos, eu não tive muito essa convivência, mas que pediram conselhos com a sua mãe. Sim, sim. Que eu ouvi testemunhos, ninguém me contou, eu ouvi testemunhos com a tia Yara, né? Eu convivi pouco. Mas, tipo assim, é um legado que ela deixou. É uma bênção que ela deixou. Como diz lá a oferta de Abel, né? Mesmo depois de morto, ainda fala. Exato. Então, nós precisamos de pessoas assim, né? Mas você tocou num ponto importante. Porque se você sai falando sem também discernimento, você vai receber um conselho que você ouve muito hoje. Vai ser feliz, meu irmão. Você não está feliz com essa mulher aí, vai ser feliz.
Ah, você não está feliz com ele? Pô, vai ser feliz. Poxa, não é isso. Nós temos que falar, peraí, vamos consertar e encontrar a felicidade em nós, né? Esse ponto é muito importante. Busque conselho, sim, mas seja sábio em quem buscar conselhos também. Eu acho que aí você falou uma coisa importantíssima. Você falou algo assim, vamos encontrar felicidade em Deus, né, que é, vamos dizer, a fonte da nossa felicidade, mas você usou uma expressão, encontrar felicidade em nós. Por quê? Porque há pessoas que não estão felizes com seus cônjuges, não estão felizes com seus pais, ou não estão felizes com seus amigos. Mas a pergunta é, elas estão felizes com ela própria? Pois é. Que às vezes, eu não vou querer reduzir tudo a uma simplicidade como esta, mas muitas vezes o problema não está ao meu redor, o problema está em mim mesmo. Em mim mesmo. Eu que sou a origem da minha insatisfação. Mas quantos você ouviram já falar isso? Quantos vocês já ouviram falar, o problema sou eu? O problema sou eu. Às vezes é a maneira como a gente encara tudo também. Você sabe que eu estou fazendo aquele hora do cafezinho. Sim. Mas o primeiro que eu fiz é daquela história do bode e o rabino. De um homem rico, de um judeu rico, vou aproveitar e contar de novo aqui, um judeu rico, sim, que chega a um rabino muito sábio, né? Isso é um ensinamento talmúdico, né? E ele chega ao rabino e fala, rabino, eu sou um homem riquíssimo e tudo mais, mas meus filhos, minhas filhas e os que casaram com ele, a família toda se encosta em mim porque eu sou riquíssimo e mora tudo na minha casa. E eu não tenho paz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E começou a falar. E o rabino diz, não, eu sei o que falta na tua vida. É um bode. Compra um bode e põe dentro da tua casa. Passou 3 meses, o homem volta ao rabino, desesperado. E gritando, falando, rabino, a minha vida está um inferno, a minha vida está um horror. Esse bode suja tudo, esse bode come tudo, esse bode dá amarrada em todo mundo, esse bode é agressivo, esse bode é um bode, vamos dizer assim, é um bode. E aí o rabino diz, mas isso é muito simples, venda o bode. Passou-se 1 ano, e então o rabino reencontra aquele homem judeu rico. E o rabino, agora curioso, ele pergunta, e como está a sua vida? Um céu. Desde que eu me livrei do bode, minha vida está uma maravilha. Ele diz, mas suas filhas, seus filhos, suas noras, seus genros, seus netos, todo mundo continua vivendo na sua casa? Ele disse, sim. Aí ele vira, perceba que a sua vida não mudou em nada. Tudo que você precisava era de um bode. Era de um bode. Então, quer dizer, a maneira dele olhar mudou. Então, quer dizer, às vezes a nossa felicidade, ela começa por nós próprios, né, Valmir? Então, a gratidão não estaria ligado também a isso? Quando nós ela começa... É muito importante isso, né? Porque isso vai gerando outras coisas, né? Você olha para si mesmo e fala, poxa, eu preciso pedir perdão para minha esposa, eu preciso pedir perdão para o pastor, que eu fui grosso com ele. Ou o pastor fala, poxa, eu também preciso pedir perdão lá para minha ovelha, né? Porque você está olhando para dentro de si, fazendo uma análise, fala, poxa vida, eu tenho tanta gratidão a Deus, mas eu preciso olhar para dentro de mim e ver, Deus, como Davi disse, o que está errado em mim? Muda o meu coração. Isso de olhar para dentro é fundamental, é tremendo. Você olha e fala, Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus.
eu quero fazer a tua vontade, eu quero ter compaixão, eu quero andar a outra milha. Porque, infelizmente, Aloysio, se andou pregando, não vou aqui entrar na questão doutrinária, mas de um evangelho muito barato. Não se fala, dá outra face, ninguém quer dar outra face. Anda outra milha, é muito pesada a outra milha. Não vou fazer isso. Bateu, levou. Entendeu? Mas não foi isso que Jesus ensinou, né? Então, vamos olhar para dentro lá e falar, Senhor, o que a gente precisa consertar aqui? Aí nós vamos trabalhar melhor, muito melhor, essa questão da gratidão. E agradecer a Deus. E essa manifestação de gratidão, por exemplo, quando as pessoas ainda temos acesso às pessoas, ainda há como demonstrar gratidão, demonstrar carinho, fazer algo de bom à pessoa. Mas você citou algo, você disse assim, grato ao meu pai que me ensinou, que não está mais aqui. Então você tem gratidão. Mas como manifestar gratidão aos que já não estão? E às vezes nós temos uma dívida de gratidão, que eu digo que é a dívida que você nunca paga. E gratidão é gratidão eterna, né? Você, uma vez grato, grato para sempre. Então, como ser grato e como manifestar? Porque eu não posso ao meu pai, minha mãe, meus avós que já estão na glória, como eu posso fazer algo? Eu creio que eu posso usar aquele versículo assim, quero trazer à memória o que me dá esperança, né? Então, eu me lembrar dele, para ele agora não resolve nada. Mas a minha mãe ouvindo isso, minhas tias ouvindo isso, eu gosto de dizer, meu pai me pegava com 2, 3 anos de idade e me forçava a ir de charrete para a escola dominical da igreja metodista. Sim. Eu podia, como criança, falar, poxa, eu não quero. Mas ele falava, você vai. Ele era superintendente da escola dominical, né? Então, olha, isso plantou em mim sementes que vieram gerar muitos frutos, mesmo num período muito curto, que eu, na minha adolescência para a mocidade, já ganhando dinheiro, saí um pouco do foco do reino de Deus, mas aquelas sementes lançadas, aqueles valores, ficaram na minha vida. Então eu creio que honra quem honra, não é? Ele não está ouvindo, não está sabendo, e tudo que a gente deve fazer, a gente ensina isso, façamos em vida, né? Abraço em vida, beijo em vida, todo mundo quer abraçar agora não pode, né? Mas, poxa, é legal lembrar eu tenho fotos da sua mãe pregando lá onde nós estamos hoje, lá no andar lá de cima. Lá no andar de cima, eu me lembro disso. Isso é guardado na nossa história, com uma gratidão para o resto da vida. E eu sei que você vai ficar feliz, como eu fico feliz, quando eu encontro alguém e falar, seu pai era um homem sério, seu pai era um homem justo, seu pai era um homem tal. Então, eu fico muito feliz, porque deixou um legado que eu deixei para os meus filhos e para os meus netos. É isso que você está falando, é algo muito importante, porque você citou o mandamento, o 5º mandamento, né? Honra teu pai, tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra e tudo que faças seja bem sucedido. O mandamento com promessa, esse mandamento extraordinário. Mas algumas pessoas chegam a Cristo e não tiveram a oportunidade de viver isso e falam assim, mas o meu pai já foi, minha mãe já foi, eu não pude honrá-los, eu não pude fazer isso, eu não pude ser grato, eu não pude manifestar essas coisas importantes. No entanto, a Bíblia diz que Davi, um dia, estando no trono, estando já no palácio, estando já na conquista, com a coroa na cabeça, Davi disse, será que há alguém da casa de Saul vivo para que eu possa demonstrar a ele a minha benevolência, a minha gratidão? Né? Então, é o tal negócio. Quem é grato ao teu pai, que manifeste isso à tua mãe, que manifeste isso a você. Você mesmo falou,
mas isso vai agradar minha mãe, vai agradar minhas tias. Então, fazendo essas coisas, fazendo o bem às pessoas que estão ligadas àquela pessoa que nós somos gratos, né? Não seria uma forma também de demonstrar gratidão àquela pessoa? Você vê pessoas, você falou de pessoas que talvez não têm, nós estamos falando aqui supostamente para pessoas que têm um entendimento, né? A palavra diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, muitas pessoas que se converteram e antes desonraram pai, desonraram mãe, e os pais morreram, como é que eles vão fazer agora, né? Mas eu creio que se eles vão a Deus, né, e dizem, Senhor, eu me arrependo, porque eu fiz isso, eu não te conhecia, mas hoje eu te conheço, sabe? Eu creio que Deus pega isso e diz assim, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Você está curado. Eu estou vendo o seu coração, que você está falando comigo, e que você não sabia disso. Estou dizendo que não sabia, talvez, da proporção que nós entendemos. É claro, não tinha entendimento. Seu pai, sua mãe, para que você tenha longa vida sobre a terra. O mundo não sabe isso, né? Não sabe, não entende, e às vezes não aceita, né? E não aceita, não. Pois é, principalmente. Mas aí a gente faz a nossa parte, né? Abençoa aquelas vidas e fala, olha, fala com Deus, pede perdão ao Senhor, porque teus pecados, você conheceu Jesus, teus pecados estão cancelados. Como você diz uma vez numa pregação, eu gosto de usar algumas coisas que marcaram. Deus esquece e a igreja lembra. Em algumas situações, né? Para que ficar lembrando que aquela pessoa foi isso, foi aqui? Peraí, tá zerado. O escrito de dívida não foi parcelado, não foi negociado, foi cancelado, pronto. Para que deixa, aquela pessoa mudou. Tem defeitos? Eu tenho, nós temos, né? A gente vai chegar com perfeição um dia diante do Senhor, nós somos seres humanos. Mas eu creio que é por aí, Aloysio. É a gente transmitir essa paz aí que Deus coloca no nosso coração. Amém. E Valmilton, uma coisa de gratidão é a manifestação da gratidão. Entre outras coisas, o que sai dos nossos lábios. Na nossa língua portuguesa, a gente usa a palavra obrigado, né? Em inglês, thank you. Em alemão, dank, né? Nós usamos essas palavras assim, gracias em espanhol, grazie em italiano, arigato, e tudo mais. Como? Arigato, não sei se é a mesma coisa. Japonês. Arigato. Então, essas manifestações são interessantes. O grande doutor da igreja, o Tomás de Aquino, ele faz um estudo só sobre gratidão. E ele fala 3 níveis de gratidão. Ele diz o primeiro nível, o nível mais básico, é o reconhecimento. Quando a pessoa reconhece. Um nível mais elevado, mais profundo, é o sentimento. É quando a pessoa sente, não só reconhece, não só tem consciência, mas ela tem sentimento. E ele diz uma coisa maravilhosa, que é o que eu quero explorar, porque nós falamos muito de reconhecer, nós falamos muito de ser. E para a gente, vamos dizer, fechar com chave de ouro, plagiando Tomás de Aquino aqui, né, ele fala que não só eu reconheço, eu sinto, mas eu me comprometo. Gratidão que nos torna comprometidos com quem somos gratos. Então eu tenho um compromisso por causa da gratidão. Compromisso com Deus e compromisso com os homens. Por causa da gratidão. A gratidão é aquela dívida de amor. A Bíblia diz que não devemos dever a nada, exceto o amor. Né? O amor nós temos que estar devendo sempre. Quanto mais amamos, ainda amamos pouco.
né? Eu sempre digo, se você não crê nisso, pergunta à sua esposa. Se você ama o suficiente. Você nunca ama o suficiente. Sempre você está devendo. Sempre tem que amar mais. Mas esse compromisso, que eu acho tão lindo, que tem pessoas que têm sentimento, mas sentimentos são coisas que às vezes mudam, né? Essa compreensão, esse entendimento são coisas também que depende do meu entendimento para eu ter realmente essa compreensão, né? Entender que eu sou realmente grato. Mas quando eu sou comprometido, não interessa o que eu sinta, o que eu acho, eu tenho um compromisso, eu tenho uma obrigação. Tem gente que não gosta de obrigação, né, Valmir? Porque volta a palavra compromisso, né? O discípulo, ele é compromissado com o reino de Deus, né? Eu me lembrei de ser de grato, eu não gosto de falar muito disso porque puxa um pouco para o nosso lado, né? Seja grato aos vossos líderes, né? Honra os seus líderes, aqueles que cuidam, velam pelas vossas almas, como que um dia vão prestar contas, né? E é algo que Deus colocou no nosso ministério, na nossa vida, e realmente isso flui natural. A gente não está preocupado com alguém, não. O Espírito Santo lembra a gente, poxa, e aquela pessoa? Nós também nos lembramos, a gente vive situações, né? Então a gratidão é algo que deve fazer parte da nossa vida. E aí é pela fé mesmo, tomar uma postura. Tem uma música que diz, né? Só você que pode cantar isso. Sou grato, Senhor, por todas as provações. Sou grato, Senhor, por todas as provações. Por aí. Como é que você vai ser grato, né? Mas o Tiago fala nisso, né? A gente agradecer por passares por lutas e tribulações, né? Exatamente. Por isso que eu digo que, por vezes, você falou de um evangelho, vamos dizer, facilitado. Uma coisa é a graça da salvação. Sim, sim. E outra coisa é a exigência da santificação, da retidão, da integridade. Mas isso, às vezes, as pessoas esquecem. Paulo diz, sobre mim pesa esta obrigação. Então, nós temos coisas que são responsabilidades, que são obrigações nossas. Fazemos tantas coisas por obrigação, como o próprio trabalho, é melhor fazer com satisfação. Mas mesmo que não haja satisfação, eu não falo, tem que ser feito. Mesmo sem satisfação, mesmo que não seja de boa vontade, não, só faço de boa vontade. Só faço por vontade. Não, tem coisa que eu tenho que fazer de má vontade mesmo. Porque é minha obrigação fazer. É minha obrigação. Se você fala para a sua chefia, não vou fazer, não, você vai ser demitido. No reino de Deus é um voluntariado. Então, né, aí você vê um pouco essa comparação, essa diferença, né? Fazei mesmo como se fizesse ao Senhor. E sede gratos. Amém. É por isso que eu gosto daquela questão que não apenas somos filhos, mas também doulos, que é escravo. Isso, porque filho tem vontades, mas escravo é servo. É servo. Então tem que obedecer. Valmilton, nós estamos chegando ao final agora, né? Foi uma maravilha nós podemos estar aqui. Então nós estamos agora nos minutos finais, nos 4 minutos finais. Eu gostaria que você fizesse uma rápida oração por todos, para que nós realmente tenhamos gratidão no coração, e aí nós poderemos encerrar aqui. Muito obrigado pelo convite, Aloysio. Muito obrigado pela confiança. Depois nós vamos ter outro. Pelo seu amor. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, somos gratos a ti, Pai, porque tu nos compraste com alto preço. Senhor, e nós não vamos nunca conseguir calcular, Senhor. Mas, Senhor, pela fé, pelo amor, pela gratidão de podermos dizer, Abba, Pai. Amém. Senhor, não tem preço.
Nós somos muito gratos em poder dizer neste dia: obrigado, papaizinho. Obrigado Amém. pela sua misericórdia, pela sua bondade e pelo seu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Essa, como diz, ser grato a Deus e tudo mais, a Bíblia diz: entrai na sua presença com hinos de louvor, com ações de graça, e diz: enchei-vos do Espírito Santo, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, porque esta é a vontade do Senhor. Eu espero que os que tenham nos ouvido hoje aqui nesse debate-papo, que a proposta é o quê? É uma conversa entre amigos, uma conversa agradável, né, de assuntos relevantes ou temas relevantes, sempre feito de uma forma edificante. E nós convidamos a todos que participem. Na próxima quarta, porque estamos fazendo segunda, quarta e sexta. Próxima quarta estaremos com Haroldo Kuzma, que você conhece, né? Sim. E lá de Blumenau. E na sexta-feira nós estamos quase que fixos, vamos dizer assim, vamos fazer mais um com a Edmeia Williams. Então, maravilha. Todos estão convidados a participar. Obrigado, Valmilton. Um beijão aí para sua mãe, Dona Branquinha, né? E para Cleide, né? Dá um beijão para todos aí, que Deus os guarde. Deixa eu ver. Deus os abençoe. Cleide, dá para você vir aqui rapidinho. Aqui, um minutinho. Tem 30 segundos só. Falei para ela vir aqui só para dar uma sala. A Branquinha, daí? Estamos chegando aqui. Não, então tá. Estamos tá chegando acabando, aí. né? Cleide, rápido. Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem? Não é? Quer dizer que os pastores agora resolveram ficar tudo barbudo? É, um pouquinho, só que a minha é tricolor. Tem branco, tem louro cinza e vermelho. Essa aqui é minha irmã. Oi, boa tarde. Tudo bem, tudo bem. A Branquinha está descansando. Não, deixa ela descansar, ela merece. Tá ela certo? merece. Então tá. Um grande abraço aí. Obrigado, pastor você. querido. Tchau, obrigado. Tchau. Amém. Nós agradecemos a todos que participaram hoje aqui no nosso debate-papo. Como eu disse, uma conversa entre amigos, sempre de um tema relevante, se falando de uma forma edificante. E na próxima quarta nós estaremos aqui com minha esposa, nós estaremos aqui com o pastor Haroldo Kuzma, da Igreja Aba de Blumenau. Nós estaremos com ele conversando aqui. E na sexta-feira nós estaremos com a missionária Edmeia Williams. Então eu tenho certeza que tudo isso será uma bênção de Deus na sua vida. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Que Deus os abençoe. Aqui se despede pastor Aloysio.